Então, furacão é um animal extremamente feroz, essencialmente marinho, né? Não se forma um furacão em cima do continente. Então eles se formam normalmente sobre o oceano, nas regiões de água quente, e eventualmente eles podem atingir o continente. Mas ao chegar no continente ele morre rapidamente. Por que morre? Basicamente porque a fonte de calor dele vem da evaporação da água e do calor da água. No continente você não tem tanta evaporação. Então você basicamente corta o combustível do furacão, que é o vapor d'água, né? É esse vapor d'água essencialmente que consegue sustentar a dinâmica daquele vórtice, daquele ciclone, né, que vira no sentido, no caso do hemisfério sul, no sentido horário, no hemisfério norte, no sentido anti-horário. Tirou a evaporação aqui de baixo, que é o que acontece quando o furacão entra no continente, o animal morre. O furacão é um sistema meteorológico absolutamente necessário para o sistema climático a acabar com o estresse, né? Estresse aqui, definindo de forma mais clara, é o seguinte, é o excesso de energia na superfície. A radiação solar que chega na superfície aquece a superfície, considerando o oceano, aquece a água do mar, e isso deixa a atmosfera muito instável. Então a atmosfera tem que dar alguma solução, tem que transportar calor da superfície para cima. Nesse processo, poderia fazer, por exemplo, através da organização de um número muito grande de nuvens. Nuvens são extremamente eficientes para fazer esse transporte de calor, tirar o excesso de calor da superfície e jogar para cima. Mas se organizar as nuvens num sistema intenso como um furacão, é uma forma rápida e muito eficiente de você transportar calor da superfície para cima. O sistema climático ele vai fazer um furacão toda vez que detectar uma anomalia quente, ou seja, excesso de calor na superfície, e se ocorrerem outras condições, sobretudo relacionadas com o vento. Por exemplo, furacão, normalmente ele só se forma em regiões onde o vento varia pouco com a altitude, ou seja, ele sopra sempre da mesma direção. Tem outras condições também, por exemplo, se a atmosfera estiver muito seca, também não dá para formar um furacão, porque se estiver muito seco, a nuvem, quando ela começa a crescer, ela vai encontrar um ar seco e simplesmente aquela água líquida que está ali na nuvem vai evaporar. E daí vai esfriar e o furacão não cresce. Então, normalmente, os furacões se formam nas regiões oceânicas, onde tem água quente, e água quente não somente na superfície, tem que ter pelo menos uns 100 metros de profundidade no oceano, com água acima de 27 graus. Por que tem tanta profundidade? Porque se você tiver água quente só nos primeiros metros, na hora que formar o furacão, que o vento começar a soprar de forma mais intensa, isso vai misturar a camada superior do oceano e vai trazer água fria lá de baixo aqui para cima. E aí, quando chegar essa água fria aqui em cima, isso simplesmente mata o furacão. Então os furacões é uma forma de aliviar o estresse da atmosfera.